Educa é um espetáculo encenado pela Banda Mirim. A Banda Mirim é um grupo que tem 20 anos de trajetória em São Paulo. Esse é o nosso 10º espetáculo musical. A gente fez uma pesquisa de 3 anos sobre educação, financiado por editais públicos. A gente pegou a época da pandemia. Nosso processo de pesquisa começou no mês da pandemia. Tudo que foi planejado nesse primeiro momento, contato com as escolas, shows nas escolas, com os alunos, conversa com os professores, a gente teve que mudar e a gente foi para o virtual. Então esse primeiro ano foi uma época de estudos pela tela do computador. A gente tinha um programa de estudos que era bem abrangente, mesmo sabendo que para falar de educação a gente já sabia que ia fazer um recorte. As principais pedagogias, principais educadores, professores que foram importantes, métodos de ensino que foram importantes na história da educação, passamos a estudar isso. Platão, Aristóteles, Pitágoras, Comênio, Maria Montessori, Paulo Freire e Anísio Teixeira, que foram muito importantes dentro do nosso processo. Vários educadores que nortearam o caminho aí desse estudo. Fora isso, a gente também estudou alguns tipos de educação que não são, assim, digamos, essa educação que a gente está mais acostumado, é uma educação mais do espírito, e que tem um pouco a ver ali com Rudolf Steiner, por exemplo. Então, perto de Rudolf Steiner, que foi um pedagogo, foi um educador muito importante, a gente estudou Helena Blavatsky, que foi uma pensadora muito potente do século XIX, e outros que caminham ali, Krishnamurti, que também era educador, outros que caminham dentro dessa linha do ensino. Então, nesse primeiro momento, a gente produziu muito conhecimento. A gente teve muita troca de conhecimento virtual ali, com seminários, troca de ideias, assistimos aulas virtuais, que era um momento que os professores estavam ali também descobrindo esse mecanismo, né, da internet. A gente acompanhou essas aulas e fizemos um filme, né, filmamos dentro de uma escola vazia. Era já o final da pandemia. Depois disso a gente retomou o projeto já dentro das escolas mesmo, a pandemia já tinha amenizado, voltamos para as escolas, fizemos visitas em escolas públicas aqui de São Paulo, fizemos shows, acompanhamos aulas, então foi um processo muito intenso. Teve uma escola que nós chegamos lá, tinha acontecido uma enchente nessa escola e foi muito impactante, todo mundo colocando luvas para trabalhar, para tirar as cadeiras que estavam molhadas, para tirar a mesa, computador. Então foi muito interessante a gente chegar e o nosso aprendizado ser um aprendizado muito prático, um aprendizado da faxina, um aprendizado da ordem das coisas, o aprendizado da limpeza. Isso foi uma coisa que o Marcelo, o diretor e o autor, trouxe também para a cena. O que a gente vê em cena no espetáculo? Uma classe, né, uma pilha de cadeiras amontoadas, como se fosse uma sala de aula, uma classe revirada, abandonada, acabada. Dessa pilha de cadeiras surge uma figura que é o zelador da escola, o purga. Ele, ao mesmo tempo que ele é o zelador, que ele é o funcionário da escola, ele vai se mostrando também um aluno e um professor. O purga, ele é um aluno, ele é um professor. Começa o espetáculo, ele está lá no meio daquelas cadeiras que estão ali abandonadas, com pó. Ele foi esquecido ali, como se essa escola, como se o ensino tivesse esquecido em algum lugar. E ele tem uma coisa linda, ele é sensível e ele conversa com as coisas inanimadas. O bom zelador conhece o silêncio. Eu, de minha parte, escuto tudo. Eu escuto o que as coisas dizem. Eu olho para a vassoura, por exemplo. Ela fala comigo. É mesmo? Desde quando? Agora, a essência do purga é um personagem simples,
do cotidiano, de lidar com as coisas concretas, com a limpeza, com a faxina de um espaço escola. O público se depara com essa pilha de cadeiras quando entra no teatro. Essa pilha de cadeiras ela vai sendo transformada, ela vai sendo reconfigurada, ela vai sendo desmontada, né? Então ela vai mostrando vários ambientes ali que remetem a salas de aula, lugares de ensino. A pedagogia montessoriana é uma pedagogia que dá muita importância para o mobiliário da sala de aula, o tipo de brinquedos e objetos que as crianças vão manipular para desenvolver o seu aprendizado. Então, nesse sentido, eu me preocupei em ter a reprodução da sala de aula pensando nessa mistura entre o mobiliário ideal para aquela sala de aula com os materiais que o Tadeusz Kantor usaria nas suas peças de teatro, né? As referências estéticas vieram de outro lugar, né? Do Tadeusz Kantor, que é um encenador polonês. Que viveu as 2 guerras mundiais e na Segunda Guerra ele estava em plena produção. E nesse período ele continuou produzindo em espaços que eram esconderijos, apartamentos de atores. Eles não tinham dinheiro para comprar materiais, então eles usavam material que eles encontravam na rua, madeira, papel, e transformavam isso em cenografia. Eles criavam objetos cenográficos, acumulando e sobrepondo esses materiais. O Tadeusz, ele usava camisa branca, sempre o terninho, era um encenador que estava sempre em cena, conduzindo os atores. Então a ideia do Purga, da ideia da imagem do Purga, vem toda do Tadeusz Kantor. Tem que ter vontade. A vontade é o começo da solução. Quem chega para essa sala? Um grupo de pessoas que a gente não sabe, a gente não define isso no espetáculo. Pra alcançar sabedoria, se eles são alunos, se eles se conhecem, se eles não se conhecem, de onde eles vêm. O que interessa é que eles chegam dentro dessa sala e a partir desse momento eles trocam conhecimento. Um ensina o outro, um aprende com o outro. Ouviram a chamada? presente! Então, vamos começar do comecinho. Cada um no seu lugar. Por favor, vamos entrar. Por favor, pode entrar. Dentro dessa sala também mora um boneco de madeira, inanimado, sem vida. Que é como se fosse um aluno na sala de aula. Ele foi inspirado no espetáculo A Classe Morta, do Tadeusz Kantor. Só que na Classe Morta, esses bonecos que existiam lá na encenação, inclusive tem vários vídeos que mostram essa cena, que é super impactante. Esses bonecos, na medida que a educação ela é repetitiva, né, na sua didática, esses bonecos eles vão morrendo, eles vão perdendo vida. E aqui no caso do nosso espetáculo, a gente até chama o nosso boneco de Tadeuzinho, esse boneco ele vai ganhando vida à medida que ele vai se letrando, né? Na medida que ele vai aprendendo uma série de coisas naquela sala de aula que passa por tantos filósofos e por tantos métodos amorosos assim, de troca de informação. Tanto que ele ganha um coração no final da peça, em nome dessa educação que a gente acredita. Então, o grande mote do espetáculo é dar vida a esse boneco. É fazer esse boneco viver. E é a partir da educação, a partir do ensino, que esse boneco se humaniza. Lá no final a gente vê isso claramente, né? Quando chega o coração no boneco, isso fecha o espetáculo. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que a educação transforma, né? Que a educação humaniza as pessoas. Ela tem esse poder, ela tem essa potência de colocar a gente no melhor estado do humano. O espetáculo ele é dividido em cenas, né? Como se fosse cada cena
uma aula, né? E cada cena tem ali um educador ou uma linha pedagógica que fundamenta a cena. E a gente vai misturando essas informações estéticas com as linhas pedagógicas que a gente estudou durante o processo. Por exemplo, a primeira cena, uma das atrizes está de frente para o boneco, está ensinando as primeiras palavras, os fonemas. I, o. É uma cena de letramento, tem uma influência muito grande ali do Piaget, né? Dessa coisa do desenvolvimento cognitivo da criança. O A-E-I-O-U é uma música que surgiu para sustentar a cena, porque é uma cena onde eu estou tentando ensinar o boneco a falar algumas, né, letras, palavras, mas é uma tentativa. Então, durante o processo, ele vai tentando aprender. A, E, I, O, U, O, I, E, A. A, E, I, O, U, O, I, E, A. Quando eu estou pesquisando, lendo, eu estou sempre imaginando que aquilo vai fazer parte de uma cena ou de uma preparação para uma cena, mas às vezes a própria canção ela vira uma cena. Uma característica do nosso grupo é misturar a dramaturgia com a música, com a canção, com a trilha. Uma das cenas que mostra muito a integração da dramaturgia com a música a partir do nosso estudo é uma cena que a gente fala sobre a matemática, sobre o teorema de Pitágoras. Por exemplo, nessa cena, a música é tocada nos triângulos. Dividido pelo divisor é igual a quociente. Divisor multiplicado pelo quociente igual a dividendo. Dividendo dividido pelo divisor é igual a quociente. Divisor multiplicado pelo quociente igual a dividendo. Na divisão exata, vai vendo. Na divisão exata, vai vendo. Na divisão exata, vivendo. Então é um espetáculo com muitas simbologias. Ele é entrelaçado por imagens simbólicas e todas elas vieram desse grande processo de estudo que o grupo realizou. Platão influenciou também grandemente o espetáculo. Tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Essa é uma parceria com o Platão. O processo do Educa, da musicalização, da trilha, da composição, ele foi recheado de várias maneiras. Foram músicas que eu já havia feito há alguns anos, que eu relembrei. Para cada fome, um alimento. O Purga, para mim, ele tá na minha memória, porque são personagens que eu vi muito no interior. Esse personagem tem um tema. Esse tema foi criado durante uma gravação na periferia, numa escola da periferia. Eu estava esperando a minha hora de gravar e estava com o violão e estava escutando a comunidade. É uma escola no meio de uma comunidade. Então, vários sons vinham daquela comunidade, vários tipos de música misturadas. E dentre esses sons, um veio para minha cabeça, que virou o tema do Purga. Ta 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 tará, ta 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 tará, ta. Essa frase, ela começa o espetáculo. Todas as vezes que o Purga aparece, ela é relembrada com outros instrumentos. Beijo. Obrigada, desculpa. Vou brincar.
Maria. O que foi, nossa? O quê? Essa aqui? Opa! Depois do tema do Purga, tem a primeira música que chama Sabedoria. Essa música é inspirada em frases da Helena Blavatsky. Pra alcançar sabedoria, humildade é bem-vinda. Quando souber que alcançou, que tal ser mais humilde ainda? Tem uma música que ela foi resgatada do passado, de 20 anos, chamada Merenda, que a gente usou para a cena da hora do recreio. Sabe que é de veneta, pensamento quando vem, anote com a caneta, quem preserva sempre tem, se for pra consumir tijolo, se for pra morar no lar, com comida na panela, pro almoço e pro E tem uma outra música que remete à filosofia dos peripatéticos, aqueles filósofos que gostavam de pensar andando. Andei pensando, pra que parar pra pensar? Se é possível pensar andando. Andei pensando, pra que parar pra pensar? Se é possível pensar andando. Uma das cenas do espetáculo, a gente faz questão de fazer um elogio à leitura, né? E coloca o livro como a estrela principal da cena, né? Então a atriz ela sobe naquela pilha de cadeiras e tira de lá, de cima, um livro empoeirado. Esse ato de abrir o livro e libertar o conhecimento que está dentro dele, para a gente é muito importante. Como que abrir um livro é abrir um universo, é abrir uma janela para coisas que a gente nem imagina. E logo em seguida vem uma música, por isso que a dramaturgia, a música, tá tudo junto, a gente conta tudo junto. A música vem para dizer que a gente pode ler um livro, o livro pode estar no bolso, você pode ler no metrô, você pode ler em qualquer lugar. Livro é livre, livro é livre, livro é livre. Pra ler no metrô, no trem, no ônibus, na praça. Pra ler o tempo que passou e ainda passa. Pra ler no sofá, na cama, fila pra escola. Pra ler palavra que remexe na cachola. E logo em seguida tem um rap. Ei, Chapeuzinho, você por aqui? Que Chapeuzinho que nada, menina, eu sou o Saci. O Saci tava lá protegendo a floresta e disse que mais tarde ia acontecer uma festa onde ia o Boitatá e o Sapo Cururu, todo mundo pra escutar o canto do Irapuru, que tem uma banda da hora. Boto, Iara, Curupira, Caipora. Tudo isso eu aprendi lendo a natureza, porque ler é uma beleza. Além das canções, tem algumas trilhas para algumas cenas. E tem muito a ver com essa coisa da ideia, né? Da luz que brilha assim no topo da cabeça quando você realmente faz uma descoberta, e no caso ali a partir da educação. E agora, hein? Não sei. Eureka! Tem a prática também, que é um texto, uma frase que eu li e também veio para o meu coração assim a melodia, que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que num dado momento a tua fala seja a tua prática. É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que num dado momento a tua fala seja a tua prática. É fundamental esperançar. É fundamental coragem. É fundamental esperançar. É fundamental coragem. É
no final da cena da prática, essas cadeiras já estão reconfiguradas, já mostram um outro tipo de configuração. Ó escola, instrutora da alma, teu caos ainda é o meu cais. Bravo! É isso! Esse trabalho não tem sentido se não atingir a pessoa das pessoas. O nosso serviço é melhorar cada uma. Se uma não sabe, eu também não sei. É isso! Aprender um com o outro. E inventar o mundo. O espetáculo todo é recheado de simbologias. Então isso é muito legal, né? Você poder disparar esse tipo de coisa no pensamento do espectador. Né? No caso das crianças, elas conseguirem fazer minimamente algum tipo de relação. Esse é um espetáculo que, apesar dele ser feito também para um público infantil, infanto-juvenil, eu não faço muita concessão no sentido de tornar ele visualmente agradável, de usar cores que combinem com o figurino. Essa luz ela é uma luz bem crua, bem dura. O que eu acho muito interessante assim também de proporcionar isso para as crianças, porque as crianças são capazes de entender, mesmo que numa camada mais intuitiva, que tudo o que está acontecendo ali não é uma historinha gostosinha, facilzinha de entender, assim, é um espetáculo que exige mais da criança, da sensorialidade mesmo da criança, né? Então, por isso ela é uma luz que parece que é uma luz muito branca, muito fria, mas ela é toda muito desenhada, assim, ela tem muitos ângulos de incidência diferentes. Tem um único momento no espetáculo que é um momento de uma licença poética, assim, na coisa cromática da luz, que é quando o boneco recebe o coração e aí tem uma luz vermelha que toma conta da cena. Simplesmente faz essa analogia mesmo, sanguínea. Educar, educar, educação. Educar, educar, educação. Educar, educar, educação. Educar, educar, educação. Outro aspecto interessante de falar são as luminárias, que são um objeto luminoso, mas também compõem o espaço cenográfico. Ele traz, assim, para mim, ela traz uma série de informações, assim. Primeiro que é um espaço, como elas são simétricas e são muitas e são alinhadas perfeitamente e tal, ela traz um pouco essa rigidez do que poderia ser o espaço escolar. Na cena final, a gente mostra uma sala tradicional de aula, né? Com as cadeiras enfileiradas e uma mesa de professor, uma lousa, para fazer o contraste com a cena do Paulo Freire. Essa cena, a influência dessa cena é a pedagogia freiriana, né? Que tenta tirar, né? Mudar esse conceito aí dessa escola tão rígida, tão tradicional. Então a gente brinca com esse contraste. A gente faz o funk com um texto do Paulo Freire, que é aquele famoso texto: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Pessoas transformam o mundo. É um espetáculo para todas as idades, então a gente tem certeza que cada espectador recebe esse espetáculo aí com um nível de informação e assimila essa informação dependendo do seu
da sua ilustração. Porque nós somos hoje o que a gente vem construindo, a gente é hoje. E a gente vai ser amanhã o que a gente constrói hoje. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Pessoas transformam o mundo. Pessoas transformam o mundo. Pessoas transformam o mundo. Educa, educa, educação. Educa, educa, educação. Educa, educa, educação. Educa, educa, educação. Educa, educa, educação.